A partir de agora, nós vamos ver o conjunto dos números naturais. A partir de agora, nós vamos falar sobre os números naturais. Os números naturais são todos os números que nós utilizamos para contar, para fazer a contagem. Os números naturais surgiu dessa necessidade, da necessidade da contagem. Então, eu coloquei aqui uma sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa reticências aqui significa que esse conjunto é infinito. Se eu continuar contando, eu não vou chegar no fim nunca. Por que isso acontece? Porque todo número natural, eu falo 12, depois do 12 eu sei que vem o 13. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Se eu falo 20, depois do 20 vem o 21. Se eu falo 50, depois do 50 vem 51. 123, depois do 123 e 124, e assim por diante. A essa sequência numérica a gente dá o nome de conjunto dos números naturais e a gente representa pela letra N ou IN, como achar melhor. Mas por que esse conjunto dos números naturais é infinito? Preste bem atenção. A gente pode afirmar que todo número natural tem um sucessor. O sucessor de um número natural é obtido somando-se 1 a esse número. Por exemplo, o sucessor de 4 é 5, pois 4 mais 1 é 5. O sucessor de 10 é 11, pois 10 mais 1 é 11. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui quando eu coloquei essa sequência. Não tinha nenhuma quantidade, represento com 0. Ao 0 eu somo uma unidade, tenho 1. Somo 1, 2. Somo 1, 3. Então, olha, todo número natural tem um sucessor. E para a gente obter o sucessor de qualquer número natural, basta a gente somar uma unidade. Então, observe que eu estou somando uma unidade e vou obter o próximo número. Eu obteria aqui 12 mais 1, 13. Se eu quiser obter o sucessor de 13, somo uma unidade, 14. E assim vai. Uma outra coisa que a gente pode observar é que 0 não possui antecessor. O que é o antecessor? O antecessor é o número que vem antes. Então, a partir do 1, o 1 tem um número que vem antes dele, que é quem? O 0. O 2 tem um número que vem antes dele, que é quem? O 1. O 3 tem um número que vem antes dele, que é quem? O 2. O 12 tem um número que vem antes dele, que é quem? O 11. Então, o único número natural que não tem antecessor é o 0. E como é que a gente obtém o antecessor de um número? Subtraindo uma unidade. Quero saber o antecessor de 7. Subtrai 1, é quem? 6. Então, o número que vem antes do 7 é o 6. Que vem antes do 11 é o 10. Então, antecessor, você subtrai uma unidade. Sucessor, você soma uma unidade. O que é que a gente pode concluir? Que a sequência dos números naturais é infinita, portanto, não existe um maior número natural. Certo? Agora, eu posso encontrar o menor número natural. Qual é o menor número natural? O 0. E se eu perguntar, o menor número natural positivo é o 1. O menor número natural par é o 0. O menor número natural par positivo é o 2. O menor número natural ímpar é o 1. Dentre outras questões que a gente pode estar perguntando, e vamos encontrar as respostas dentro desse conjunto dos números naturais. Então, é importante que a gente memorize que o conjunto dos números naturais é infinito porque sempre vai haver um sucessor. Então, se vai haver um sucessor, qualquer número que eu falar, eu vou somar mais um e vou obter o próximo número. Aquele próximo número
eu vou obter mais 1. Tem aqui um desafio. E nesse desafio diz o seguinte: o antecessor do antecessor de 10 é, ora, o antecessor do antecessor de 10. Ora, como é que eu faço para obter o antecessor de 10? Para eu obter o antecessor de 10, eu subtraio uma unidade. E para obter o antecessor do antecessor, eu subtraio mais uma. Então, isso é igual a quanto? Ora, se eu tenho 10 menos 1, 9, menos 1, 8. Logo, o antecessor do antecessor de 10 é 8. Então, antecessor é quem vem antes. Como fala antecessor do antecessor, você vai subtrair 1 duas vezes. Se eu pedisse o sucessor do sucessor, você somaria 2 unidades. Então, agora nós vamos falar sobre números consecutivos. E o que são números consecutivos? Números consecutivos são números que vêm um após o outro e a diferença entre eles será de uma unidade. Então, se eu tenho uma sequência de números onde a diferença entre dois números é uma unidade, esses números são chamados de números consecutivos. Então, 0 e 1 são números consecutivos. Por quê? Para obter o 1, eu somei 1. Para obter o 2, somei mais 1. Então, a gente vai somando mais 1, mais 1, mais 1. Essa sequência dos números naturais é uma sequência de números consecutivos. Agora, se eu quero representar dois números consecutivos, eu posso pegar o 3 e o 4. Ou posso pegar para representar dois números consecutivos, o 5 e o 6. Ah, mas eu quero pegar 3 números consecutivos, eu posso usar o 3, o 4 e o 5. Mas eu quero 4 números consecutivos, eu posso usar o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, números consecutivos são números que vêm um após o outro. E a diferença entre eles também continua sendo 1. Na sequência dos números naturais, também é muito importante a gente saber diferenciar número par de número ímpar. Número par de número ímpar é importante a gente saber diferenciar para poder classificar os números. Sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de identificar o número par e o número ímpar. Quem é que vai dizer se o número é par ou o número é ímpar? É simplesmente o algarismo das unidades. Nós temos 10 algarismos, de 0 a 9. Temos 10 algarismos. Dentre esses 10 algarismos, 5 algarismos são pares e 5 algarismos são ímpares. Então, já identificamos todos os números pares que representam a unidade. 0, 2, 4, 6 e 8. São os algarismos que representam as unidades pares. 1, 3, 5, 7 ou 9 são os algarismos que representam quando o número é ímpar. Agora, se eu quero, por exemplo, escrever o número 243 ou 234, vou escrever também o número 243. 243. Temos aí o número 243 e temos o número 234. Ora, o último algarismo desse número é 3. 3 é um algarismo que ímpar. Então, esse número aqui é ímpar. 243 é um número ímpar. Por quê? Porque o algarismo das unidades é ímpar. Maravilha. O número 234, eu posso fazer o seguinte.
com o número 234. Vou analisar o algarismo das unidades. E como é que eu faço para observar o algarismo das unidades? Eu vou pegar e vou olhar qual é o algarismo das unidades, o 4. Pronto. Se eu voltar aqui e olhar, 4 é par. Então, o número 234 é um número par. Muito fácil. Ah, professor, e se eu tiver um número maior? Não importa. Você, para classificar o número em par ou ímpar, você só precisa olhar o algarismo das unidades. Então, se eu tenho um número, esse número, eu só preciso analisar o último algarismo. Qual é o último algarismo? 8. Então, esse número aqui é um número par. Então, bem simples você identificar se o número é par ou o número é ímpar. Basta só analisar o algarismo das unidades. Vamos agora ver como comparar números naturais. Comparar números naturais é bem simples. Ou seja, se eu vou comparar dois números, eu só tenho duas situações quando eu comparo dois números. Quais são essas situações? Ou esses dois números são iguais, ou esses dois números são diferentes. E se eles forem diferentes, eu vou poder identificar qual é o maior e vou poder identificar qual é o menor. Por exemplo, 9 e 5. Ora, se eu tenho 9 e 5, o 9 é maior do que o 5. Por quê? Porque na reta numérica, o 9 está mais distante do zero do que o 5. E para obter o 9, eu vou somar o 1 ao 5 4 vezes, até obter o 9. Então, 9 é maior do que 5. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é em relação a esse sinal. Esse sinal, quando é que eu represento maior que ou menor que? Porque eu posso pegar e colocar aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 1 menor do que 5, 5 maior do que 1. Então, olha, a abertura do sinal fica virada para o lado maior. O lado fechado do sinal fica virado para o número menor. Então, aqui eu leio 1 menor do que 5. Aqui eu leio 5 maior do que 1. Então, invertendo a ordem dos números, eu faço a inversão também do sinal. Então, para fazer a comparação de dois números diferentes, eu vou ter que identificar qual é o maior e qual é o menor. E o sinal da desigualdade, o lado que está aberto fica virado para o número maior. O lado que está aberto fica virado para o número maior. Então, não tem como errar, é bem simples. Quando os dois números são iguais, a gente usa esses dois tracinhos e representamos assim como no exemplo aqui. 99 é igual a 99. Uma outra coisa que a gente vai estudar aqui no conjunto dos números naturais é sequências numéricas. Eu já mostrei para vocês que a gente pode ter sequência dos números pares, sequência dos números ímpares, sequência dos múltiplos de 5. Eu posso pegar qualquer sequência e obedecer um padrão. O que é esse padrão? Somando um número, por exemplo, se eu coloco aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vou colocar só esses aqui. Então eu tenho uma sequência, essa sequência é finita. Por que essa sequência é finita? Porque eu representei todos os elementos da sequência e segui um padrão, ó. Tenho 2 para obter o 3, somei 1, para obter o 4, somei 1, para obter o 5, somei 1, para obter o 6, somei 1, para obter o 7, somei 1. Poderia escrever uma outra sequência diferente. Colocar também uma sequência finita, onde o primeiro termo é 5, o segundo termo é 8, o terceiro termo é 11, o quarto termo é 14, o quinto termo é 17, o sexto termo é 20. Ora, temos uma outra sequência. Só que essa sequência é uma sequência diferente. Ó. Tem o primeiro termo que é 5, para obter o segundo, somei 3, para obter o terceiro, somei 8 mais 3, encontrei 11, somei 3, encontrei 14, somei 3, encontrei 17, somei 3, encontrei 20. Aqui a gente tem um exemplo também, ó, desta reta numérica, que número corresponde ao ponto marcado pela palavra Brasil. Ora, de um para outro está aumentando quanto? 954, 958, 962, 966, 970, 974. Se a gente observar, desse para ele subo 4. Está indo somando 4. Então eu vou pegar aqui, ó, 982 mais 4 dá 986. 986. Se eu somar mais 4, vai dar quanto? 986, 990. Se eu somar mais 4, vai dar quanto? Somar 4, vai dar 994. Pronto. O próximo número, 982 mais 4, 986, mais 4, 990, mais 4, 994. Então, a resposta correta seria a letra D. E assim finalizamos mais uma aula de matemática. Assim